lutado. Engenharia fiscal e as especialidades. Para funcionar mal. Não, tá. É mais um evento online, então não vai participar mesmo, não vai participar. Não estou ouvindo nada. Você começou já? 4 horas começa. Agora, sabe? A máscara não acredito, né? Não pode funcionar, cara. Gilmar, são 4 horas. Podemos iniciar? Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início a mais um evento falando sobre LGPD. LGPD em pauta hoje traz as informações que os colaboradores precisam para se proteger os seus dados e os dados da sua empresa. Como vocês já conhecem, a CTS já está no mercado há mais de 22 anos. Oferecemos hoje os serviços de consultoria técnica, governança corporativa e segurança da informação, que é onde a gente vai falar hoje sobre a LGPD. Aqui tem o meu contato, eu sou a Ângela, gerente comercial da CTS, e hoje quem vai dar as honras de falar com a gente mais um pouquinho sobre o tema será o Gilmar Ragonetti, é gerente de segurança da informação aqui na CTS. A formação do Gilmar é graduado em economia, pós-graduado pela FAI, com MBA na FGV, certificado pela Project PM CBP Processos. Tem 42 anos de conteúdo, de conhecimento em tecnologia da informação, gerenciando áreas do sistema, infraestrutura, segurança da informação, processos, projetos e inovação. Gerente de consultoria na Ernst Young, CEO na Votorantim Cimentos, Unimed Curitiba, professor universitário em administração de TI e gestão de projetos, professor convidado em aulas para mestrados de informática em saúde, palestrante e instrutor PBM, governança de TI, COBIT e segurança da informação. Atualmente é DPO e lidera a frente da LGPD na CTS. Agenda do nosso evento hoje, pessoal. 50 minutos de apresentação, 10 minutos para as respostas. Se vocês tiverem perguntas, ansiedade da Ângela, como sempre, podem fazer via chat no Zoom ou YouTube. Nós temos um colaborador, que é o Edmar, que está nos acompanhando também via YouTube. O conteúdo será disponibilizado aos participantes em PDF por e-mail após o evento, acredito que no máximo em 48 horas, tá? Vamos manter todos os microfones fechados. As perguntas devem ser enviadas por chat, como eu comentei. Todas as perguntas serão respondidas por e-mail aos participantes. Gilmar, vou passar a palavra para você. Obrigado, Ângela. Boa tarde. Obrigada. Eu vou fechar meu microfone, tá ok? Tá bom, né? Não sei se foi uma boa troca, vocês estavam com a Ângela aí, agora vão ter que me aturar pelos próximos 50 minutos, né? Desculpe já por essa nossa falha técnica desde cara, né? Porque seria muito melhor estar ouvindo a Ângela falar, né? Mas vamos lá, vamos ver o que eu posso compartilhar com vocês aí em termos de segurança de informação, em termos de LGPD, em termos de proteção de dados, né? Para preparar você usuário, para preparar você consumidor de serviços de informática, para que você aprenda, ou pelo menos você tenha assim, uma série de informações, né, com relação à proteção de dados, porque quando você está protegendo o seu dado pessoal, quando você aprende a proteger o seu dado pessoal, você aprende também a proteger o dado da sua empresa. E esse é o objetivo desse treinamento, né? É te focar em relação a aspectos de proteção de dados e fazer com que
repercuta, né, essa preocupação aqui para os cuidados que você tem que ter diante da empresa. Eu sou, gente, um cara que sou entusiasmado com tecnologia, provavelmente você também o é, né? Eu tenho quase 60 anos e eu acho que hoje nós estamos vivendo o melhor tempo de nossas vidas em termos de serviços que são prestados pelas empresas, serviços que são prestados por através dos meios digitais. Então, a gente tem, assim, nós estamos vivendo, assim, um momento fantástico em nossas vidas de consumo de serviços digitais. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, né, nos abre um leque de novas oportunidades, de consumir novas facilidades. Nós estamos realmente num momento extraordinário de nossas vidas. Isso vem acontecendo, provavelmente, num ritmo muito acelerado, né? Vem acontecendo já há muitas décadas, mas num ritmo muito acelerado a partir da década de 90, com o fortalecimento da internet, principalmente com o fortalecimento dos serviços web, depois com a tecnologia móvel, mais ou menos em torno de 2007, quando nós tivemos o lançamento do iPhone, que criou um novo momento em nossas vidas de como interagir e como usar os recursos digitais que estão à nossa disposição. Então, realmente é um mundo maravilhoso. Da mesma forma que outras tecnologias que também foram revolucionárias em seus momentos, né? Seja, por exemplo, o avião, seja os combustíveis, os novos materiais, essas tecnologias todas, elas nos trazem enormes facilidades, mas, por outro lado, nos traz alguns perigos. Da mesma forma que o avião transporta gente, conecta pessoas, ela transporta bombas. Da mesma forma que o rádio, a televisão e a mídia transportam conteúdo, coisas úteis para nós, eles podem nos transmitir também coisas ruins. Então, nós temos que saber viver nesse mundo onde nós temos um zilhão de coisas boas e temos algumas coisas ruins às quais nós temos que prestar atenção. Então, eu vou passar para vocês aqui um filme, por exemplo, onde você tem o seu aparelho celular, né? Imagina que no meio dessa apresentação, daqui a alguns minutos, toca o seu aparelho celular e você recebe uma ligação, você já olha para ele, já identifica já olha para o número, aquele número não lhe é muito estranho, não lhe é conhecido, mas também não lhe é muito estranho, você atende a ligação, isso está acontecendo aqui, daqui a pouquinho, né? E Paula se identifica do outro lado querendo falar. Boa tarde, senhora Maria da Graça, senhor João dos Santos, aqui é a Paula, da Central de Segurança do seu banco, do seu cartão de crédito, do seu banco X, do seu número de cartão de crédito 3090 1421, bababá, bababá. Eu estou ligando porque os nossos sistemas identificaram que o senhor tem uma compra, um débito no seu cartão de crédito, no cartão de débito suspeito, e nós estamos ligando para confirmar se essa compra realmente aconteceu. É uma compra no valor de R$ 1.400, R$ 1.500, né? Então, gostaríamos de confirmar. Você, tenso no dia a dia, seja no seu trabalho, com outros assuntos, diz assim, não, essa compra não é minha, não. Ah, ok, os nossos sistemas realmente desconfiaram que essa compra está fora do seu perfil. Mas não se preocupe, senhor João, não se preocupe, senhora Maria, que eu já estou cancelando essa conta no seu cartão de crédito. Essa despesa não vai acontecer, não vai cair. Mas, por precaução, eu estou lhe cancelando o seu cartão de crédito, porque provavelmente o seu cartão de crédito foi clonado ou vazou em algum local, então nós estamos cancelando o seu cartão de crédito. Você diz, ok, perfeito, entendo que isso realmente deve ser feito. Mas não se preocupe, dona Maria, não se preocupe, seu João, porque eu já estou lhe emitindo um novo cartão de crédito, né? E estarei lhe enviando pelo correio em 30 ou 40 dias, o senhor estará recebendo este novo cartão. Ah, que bacana, né? Mas se o senhor quiser, se o senhor autorizar, eu posso lhe enviar numa remessa expressa e esse cartão estará em suas mãos em 24 horas no endereço XY tal, que é o endereço que está no seu cadastro. Você diz, nossa, melhor ainda, ótimo, perfeito. Então, eu só vou lhe cobrar uma taxa extra de R$10 aqui para lhe fazer esse envio, ok?
Ok, perfeito. Muito obrigado. Então, para apenas confirmar essa transação, por segurança, essa ligação, o seu João Dona Maria, está sendo gravado. Para a sua segurança, então o senhor vai autorizar essa compra através do nosso sistema eletrônico de telefonia, porque eu não posso receber aqui, obviamente, a sua senha, então eu estou lhe transferindo para o sistema eletrônico de telefonia e o senhor autoriza esse procedimento. Você diz ok. O serviço prestado nota 10. De repente, uma voz de central de atendimento, uma voz eletrônica, lhe diz assim, digite 1 para você confirmar o cancelamento do seu cartão, 2 se quiser voltar para o atendente. Você digita 1. Ok, confirmamos os seus dados, por favor, digite a sua senha. Você vai e digita a sua senha do cartão. Tá? Daí ele diz assim para você, me desculpe, mas a sua senha não conferiu, por favor, digite novamente. Você acha que digitou errado, vai ali e digita novamente, ou quem sabe até digita uma segunda senha, né, para confirmar a transação. Daí o sistema lhe responde, ok, seu João, ok, dona Maria, a sua transação foi aceita, está tudo certo, em 24 horas o senhor receberá uma segunda via do seu cartão, ou no prazo estabelecido pela entrega pelo correio, por favor, avalie o atendimento. Então, de nota 1 a 10, você vai dar uma nota 10 para o atendimento, nota 8, enfim, está plenamente satisfeito com o atendimento. Vocês viram que maravilha, minha gente? Vocês viram que mundo fantástico que nós estamos, né? O quanto as coisas, mesmo na ocorrência de um incidente, né, te resolve, te ajuda a resolver muito rapidamente aquilo que te interessa? Ótimo, né? Bacana. Muito bem. Sinto lhes dizer que você acabou de cair num golpe. Tá? Em alguns minutos, os seus problemas vão começar. Tá? Porque essa ligação que você recebeu não foi do seu banco. Essa ligação que você recebeu não foi da sua operadora. Essa ligação que você recebeu foi de um crime organizado, pode ter sido de um crime organizado. Isso aqui aconteceu na semana passada, onde foi desmantelada uma quadrilha, né? Onde 5 garotas montaram uma central de telemarketing, provavelmente no apartamento delas, se equiparam com tecnologia, com uma central de atendimento, uma URA, que é um dispositivo de reconhecimento de gravação eletrônica, onde te enviou as mensagens pré-gravadas, capturou a tua senha, gravou a sua senha em algum lugar e imediatamente entregou essa senha para essa quadrilha, que foi lá e limpou o seu cartão de crédito, foi lá e limpou a sua conta corrente, né, de uma maneira que é extremamente profissional. Então, Misha, isso aí é o que eu falei para vocês aqui, o que eu contei para vocês aqui, não foi um filme, não é o roteiro de um filme de ficção científica. Isso foi um roteiro de um filme baseado em fatos reais. Então, existe gente muito especializada, muito estruturada, muito bem organizada, né, que tem acesso a uma quantidade de dados que não se sabe de onde, mas que consegue obter esses dados, que entram em contato com as possíveis vítimas, né, que usam uma técnica profissional de engenharia social, né, que é o que nós vamos abordar aqui, quais são essas técnicas de engenharia social utilizadas, e estão preparados para aplicar os golpes em cima de vocês, né, em cima de todos nós, em cima da sociedade. O que nós precisamos, quando nós vemos um caso como esse, e eu repito, são casos reais, né? Muita gente foi afetada por uma situação dessa, a polícia investigou e verificou que essa quadrilha tinha um banco de dados de 10 mil usuários, 10 mil pessoas com dados financeiros, dados de endereço, dados de telefone celular, dados de e-mail, que eles conseguiram de alguma forma, de algum lugar. Provavelmente esses dados saíram de alguma empresa, ou através de um colaborador, ou através de um ataque de hacker, mas o fato é que esses dados saíram de dentro de uma organização e foi cair nas mãos de uma quadrilha. Você fica pensando assim, puxa vida, a coisa está tão frágil assim,
A resposta é sim, ela está muito frágil assim. E é por isso que existe uma lei mundial, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né, para fazer com que as empresas se preocupem fortemente em estabelecer processos de governança, estabelecer tecnologias que protejam os dados da sua organização, estabelecer processos de treinamento e orientação para todos os seus colaboradores, para que os dados que eles manuseiam de uma forma ou de outra estejam num nível pelo menos adequado de segurança, para evitar que esses dados saiam da mão saiam no controle de empresas sérias e caiam na mão de pilantras que fazem mau uso desse tipo de dado. A engenharia social é a técnica que mais ou menos foi utilizada nesse tipo de golpe. Perceba que ao você receber uma ligação, a atendente seguiu um script já programado. A Paula ligou para você e não te deu tempo de falar. Ele já disse de você desligar. Ele já disse que a sua conta corrente, né, que o seu cartão de crédito havia sido afetado, que caiu uma despesa. Ele já te colocou num estado psicológico de preocupação com relação ao fato. Isso faz com que você já automaticamente não pense em desligar aquela ligação. Em seguida, ela utilizou uma outra técnica que disse para você: eu vou resolver o seu problema. Eu estou aqui já cancelando esse débito. Ele já começa a te colocar num nível de confiança com relação ao tratamento que está sendo dado. Ela diz que vai gravar toda a ligação, então te dá um outro nível de segurança sobre o que está acontecendo. Daqui a pouco ele te dá ele te leva para um outro estado psicológico quando diz que vai emitir o cartão e ele vai levar 30 dias a 40 dias para chegar na sua mão, porque você automaticamente já pensou que essa semana você estava prevendo fazer uma compra, dar um presente, etc. e tal, já te deixou num nível de estresse. Mas imediatamente ele já te levou para um nível de conforto de novo, te dizendo assim: eu posso te entregar esse cartão aqui em 24 horas. Por irrisórios R$10, né? Por irrisórios R$10. Ela só está dando sustentação para esse procedimento que ela está fazendo. Então, ela está te conduzindo psicologicamente para um estado de plena confiança, em que, no momento em que ela diz para você que te transfere para um sistema eletrônico, ela aumenta ainda mais o teu nível de confiança nesse relacionamento. Daí para você digitar a sua senha e ceder o seu acesso, foi apenas um passo. Você já tem plena certeza, se você tinha alguma dúvida, né, a respeito dessa ligação, você já tem plena certeza que você está falando com o seu banco. Então, isso chama-se uma estratégia de engenharia social, manipulando psicologicamente o seu comportamento e te levando a te entregar a sua senha, levando a te entregar a sua credencial. Outras variantes desse golpe poderiam ser aplicadas. Quando você confirmou o endereço, provavelmente ela poderia ter mandado um assaltante na sua casa, se identificando como a pessoa que vai trocar o seu cartão de crédito ou a pessoa que vai lhe entregar o novo cartão de crédito. Quando você digitou 1, 2 vezes a senha, pode ser que você tenha entregue 2 senhas ou até 3 senhas de contas diferentes. Então, ela já começa a ter possíveis dados e possíveis senhas em outros ambientes onde você possa estar utilizando. Vocês vejam a amplitude, né, a dinâmica toda aplicada, o profissionalismo todo aplicado para capturar os seus dados. Da mesma forma, a quadrilha que cedeu para ela essa base de dados com 10 mil registros de clientes, provavelmente também usou algum tipo de técnica de engenharia social ou algum tipo avançado de roubo de dados para poder ir nessa corporação e ter tirado esses dados. Lembre-se, esses dados podem ter sido até da empresa em que você trabalha. Pode ser que os seus dados estejam também dentro dessa lista. Olha como a extensão do problema vai aumentando e o nível de preocupação vai aumentando, porque
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que rege a LGPD, ela vai investigar junto com a polícia o que aconteceu e vai dizer assim, esses dados vazaram da empresa tal. E ela vai bater na porta dessa empresa para querer saber, para conhecer quais são os procedimentos que essa empresa tem com relação à adoção da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a extensão de um crime desse, ela, além de afetar o indivíduo, ela vai afetando a empresa e pode afetar toda uma sociedade, ao ponto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dizer assim, olha, houve um vazamento de tantos mil dados, tantos mil registros, né, da empresa tal, né, para que é obrigação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgar essa informação publicamente para que a sociedade saiba que se for cliente ou se for usuário dessa empresa onde possivelmente vazou os dados, ela possa interagir com essa empresa também ou possa ter as suas precauções, né, sendo tomadas. Então, a engenharia social, ela é esse movimento, né, essa técnica que explora o comportamento que nós temos, ela explora o nosso psicológico para nos jogar em perfis situacionais, né, às vezes um perfil situacional de uma pessoa desatenta, descuidada, que vai ali e informa a sua senha, sem você perceber. Tá? Agora, não vá fazer, se você caiu num golpe desse tipo aqui, não vá fazendo 10 anos de psicanálise, né, tentando se responder como é que eu fui o tongo suficiente, bobo suficiente para cair numa armadilha dessa. Não se sinta nisso, porque do outro lado nós temos gente muito profissional, usando métodos muito profissionais para te conduzir psicologicamente para esse tipo de situação. Então, o que nós temos que fazer enquanto indivíduos? Nós temos que ficar atentos a esses golpes que se utilizam, essas técnicas que se utilizam, para que pelo menos nós possamos ficar alertas caso venhamos a cair. Por exemplo, né, qual foi o grande erro de uma situação como essa? Né? Você tem que ter como regra, se a pessoa está ligando para você, né, você reconheceu o problema como sendo do banco, você diz assim, ok, muito obrigado, eu estarei entrando em contato com o banco neste momento para poder esclarecer. E desliga a ligação. Talvez fosse esse o procedimento adequado a ser tomado nessa situação. Mas você só vai tomar esse cuidado se você conhecer o golpe, se você conhecer a técnica e saber mais ou menos como é que você deve agir. Então, minha gente, se você nesse momento receber uma ligação telefônica nessa situação, agora você já sabe. Você desliga e você liga para a central, liga para o banco e vai buscar esclarecer o fato. É mais ou menos para isso que se presta, né, a gente prestar atenção, né, nesse conjunto de situações. A engenharia social, minha gente, ela vai explorar sempre, né, as fragilidades humanas. Eu gosto muito de usar essa correlação com os pecados capitais, né? Porque de uma forma ou de outra, né, o que são esses os nossos comportamentos que a engenharia social vai buscar explorar. São momentos, né, em que nós possamos estar em ira, ou em gula, ou na avareza, ou na inveja, luxúria, preguiça, vaidade, né? São momentos em que nós caímos nesse tipo de sentimento que eles se aproveitam ou eles nos conduzem, né, de uma maneira profissional, estruturada, para nos levar, né, para esse tipo de situação. Até a internet faz uma brincadeirinha aqui de como que as principais mídias sociais, os principais produtos, né, associam os pecados capitais aí aos produtos. Por exemplo, né, o Tinder, né, que é um site de namoro, né, ele explora um pouquinho da luxúria humana, né, o iFood, que é um serviço de alimentação, explora a gula, né, o Twitter, né, quando a gente twitta, ele explora um pouquinho da raiva e assim por diante, né. Então, minha gente, as ferramentas de software existentes aí, né, acabam se aproveitando, ou melhor, os nossos pecados, as nossas fragilidades, né, acabam transparecendo em cima de todas essas ferramentas aí, né. Os perfis situacionais, né, que nós podemos estar caindo no meio desses movimentos, né, são vários, né, eu trouxe 4 aqui para vocês.
no caso do exemplo que aconteceu, né, nós estamos falando aqui sobre o perfil da vítima inocente, né? Quer dizer, são usuários desavisados dos perigos cibernéticos. Nós vamos ver aqui algumas situações que acontecem dentro da sua empresa, que acontecem dentro no dia a dia dos seus colaboradores, que pode colocar em risco, né, o dia a dia do seu negócio, a proteção dos dados da sua empresa. E, às vezes são vítimas inocentes, eles não sabem que estão estão abrindo uma janela de oportunidade para a perda de dados, né? E às vezes a engenharia social te leva para o papel de vítima inocente, como foi o caso que a gente representou, né? Nós temos aqui situações dos otimistas descuidados, né? Esse aqui é aquele perfil daquela pessoa que conhece o risco, mas ele acha que nunca vai acontecer com ele, né? É aquela pessoa que toma uma cervejinha antes de dirigir, é aquela pessoa que olha o seu celular enquanto está dirigindo, é aquela pessoa que anda num lugar perigoso, sabendo que é perigoso, mas se arrisca, porque acha que com ela aquilo nunca vai acontecer. Então, essas pessoas às vezes deixam as suas senhas expostas, essas pessoas às vezes têm um comportamento sociável de compartilhar as suas senhas, usam o seu notebook pessoal com dados da empresa, carregam seu notebook, deixam seu notebook no carro com os dados da sua empresa, com a lista de clientes, com a estratégia comercial, com a estratégia de produtos, está tudo no notebook dele, e ele deixa na rua, ou deixa no estacionamento da academia, ou deixa na frente da panificadora, sem poder imaginar, ou sem levar em consideração que o seu carro pode ser assaltado, o seu notebook levado e os seus dados levados juntos, às vezes por acaso, né? Então, são pessoas que conhecem os riscos, né, mas acreditam que nunca vai acontecer com ele. Mas vai, gente, a probabilidade de acontecer é muito alta. Vai acontecer sim, tá? Temos as pessoas que têm o perfil sociável, né? Aquela pessoa que diz assim, o que é meu é seu, o que é meu é da empresa, o que é da empresa é meu também. Então, a minha senha é sua. Você que é chefe, que tem uma senha super poderosa, aquela senha que te dá acesso a todos os dados da empresa, aquele cara master que tem algumas atividades operacionais, e não tem saco, não tem paciência de executar e empresta a sua senha para sua secretária, para o seu assistente administrativo, para que ele faça aquelas aprovações de norma, aquelas coisas burocráticas, né? Só que aquela tua senha, além de fazer isso, faz mais 1 quilhão de coisas extremamente importantes, até apagar o seu banco de dados, vamos pensar assim, né? E você empresta a sua senha na plena confiança, né? Então, você às vezes está fora da empresa, precisa resolver alguma coisa, liga para o seu colega, acessa meu e-mail aí, papapá, minha credencial essa e minha senha aquela. Então, esse perfil de pessoas sociáveis, né, que é muito comum no dia a dia das organizações, né? Nós temos que deixá-las, torná-las alertas, né? E nós temos grupos de profissionais, de pessoas que têm má conduta ética mesmo, né? Então, a pessoa que só fica esperando a oportunidade, só fica esperando alguém lhe telefonar, lhe oferecer alguma coisa e ela lhe dá alguma coisa em troca. Então, nós temos que identificar no nosso grupo, né, todas essas variáveis, e nós temos que corrigir, né, no nosso dia a dia, enquanto líderes, enquanto gestores, supervisores, gerentes, né, se nós temos profissionais que podem facilmente cair nesse perfil por um motivo ou outro, né? As pessoas não são 100% inocentes, nem 100% descuidadas, nem 100% sociáveis, nem 100% bandidas, né? As pessoas, elas são levadas, a oportunidade, a situação acaba levando essas pessoas para esses perfis situacionais. Então, nós temos que sempre orientá-los para que eles fiquem alertas, que fiquem atentos. No caso de pessoas com má conduta ética, obviamente, você não pode ter essas pessoas dentro da sua organização, né? Então, se você tem pessoas com esse perfil, desligue enquanto é tempo. Essa é a recomendação que a gente tem. Esse exemplo que eu falei para vocês, que eu passei para vocês aí desse ataque cibernético, acontece, minha gente, todos os dias. A gente que acompanha a segurança da informação na imprensa, em sites especializados, nós vemos todos os dias acontecendo situações desse tipo ao nosso redor. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo aqui, no dia 13, hoje não, no dia 13, ontem, né? A Drogasil aqui foi publicado, né? Que está sendo multado num valor extremamente alto aqui por conta de mau uso de dados de consumidores. O Mercado Livre já teve também que prestar
contas a respeito disso. O Uber, a nível internacional, já teve que prestar contas disso, né? Situações da área de saúde aqui, como o Fleury, também já teve que prestar contas a respeito disso. Então, nós vemos vazamentos de dados, nós vemos mau uso de dados sendo noticiados a todo instante. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando resolveu implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, quando o mundo resolveu implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, porque essa é uma lei que tem abrangência mundial, mais de 100 países do mundo já têm leis de proteção de dados implementadas. Nós já vamos falar um pouquinho sobre a LGPD um pouco mais para frente, tá? Mas estão extremamente preocupadas e focadas em minimizar os riscos da sua empresa, né, ser atacada, sofrer um tipo de vazamento que possa comprometer os dados, os nossos dados pessoais. E a sociedade como um todo, gente, tem por diversos motivos, né, estão promovendo ataques a empresas, né? Nós temos aqui motivos de dinheiro, né? De dinheiro, como esses que eu relatei, né? São pilantras. Nós temos gente que busca aí explora o lado religioso, nós temos grupos que exploram lados assistencialistas, nós temos interesses políticos, grupos que defendem através de interesses políticos, nós temos o grupo de comunidades que ganham pontos cada vez que conseguem roubar dados do site. Quanto mais difícil e mais protegido é um site, mais pontos eles ganham e tem notoriedade na comunidade onde interage. Então, existem inúmeros motivos pelos quais grupos e pessoas estão tentando atacar as nossas empresas, grupos e pessoas estão tentando atacar nós como indivíduos. E nos atacar como indivíduos está a coisa mais fácil do mundo hoje, minha gente. Eu trouxe aqui esse slide, um slide famoso na internet, que mostra o número de operações, o número de transações que acontecem em apenas um minuto, né? São milhões de transações no mundo, em Netflix, em Google, em Facebook, em YouTube, em uma série de outras tecnologias e outras ferramentas, né, onde nós estamos usando. Pegue o seu celular e atire no chão se você não usa nenhuma dessas ferramentas aqui. Eu aposto que você usa, né? Então, minha gente, não joga o celular no chão não, que é muito caro, tá? Então, minha gente, prestem atenção. Essas ferramentas, como todo, a maior parte delas são gratuitas. Você não paga um tostão para usá-las. Uma ou outra aqui você paga o serviço, tá? Mas a grande maioria é gratuita. Você pode até estar se perguntando, caramba, como é que esses caras ganham dinheiro? Qual é o produto que gera dinheiro para eles? Porque esses milhões de transações aqui não estão gerando, né? Então eu vou responder para vocês. O produto é o senhor. O produto é a senhora. O produto delas é o seu dado. O produto delas é o seu comportamento. Porque à medida que você navega nessas ferramentas, à medida que você dá clique, que você faz pesquisa no Google, que você vai assistir os seus filmes no YouTube, os vídeos no YouTube, a partir do momento que você faz uma pesquisa qualquer num site de compras, né, todas essas informações suas estão sendo gravadas. Todas essas informações suas estão dando uma dica para essas empresas de qual é o seu comportamento, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, para que façam uma coisa muito legal, que é te oferecer produtos e te oferecer serviços que te interessam, que fazem sentido para você. E isso é ótimo, isso é show de bola. O problema é que esses dados todos, eles estão armazenados nas bases de dados dessas empresas. Quando essa empresa é séria, tranquilo, beleza, você tem até um certo nível de tranquilidade em ceder os seus dados. E você cedeu, hein? Não negue porque você disse eu concordo. Cada vez que você entrou em cada um desses sites, você deu o seu consentimento para que esses dados seus fossem captados e tratados. Então, você não pode alegar que não sabia disso, porque você consentiu sim. Quando a empresa é joia, é ética, é profissional e só usa isso para te favorecer, te oferecendo serviços, legal, eu acho isso muito bacana. O problema é que existem algumas empresas que pegam essas informações e fazem outro uso.
aproveitam os seus dados para outras finalidades. Por exemplo, para vender os seus dados para outras empresas, né? Para oferecer para outras empresas oportunidades de te acessar de uma outra forma, através de um e-mail, através de um WhatsApp, através de um telefonema. Os seus dados, eles vão transitando por um conjunto bastante grande de empresas e de mãos, sem você saber, seja de maneira lícita ou seja de maneira ilícita. E os seus dados também, eles são gravados e capturados muitas vezes sem você perceber. Você está, por exemplo, quando sai de casa e liga o seu Waze, o seu Google Maps, o seu trajeto está sendo gravado. Essas empresas conhecem os seus hábitos, essas empresas conhecem os seus costumes. Quando você entra num shopping e tem uma câmera te filmando e para na frente de uma loja, ela já consegue mais ou menos imaginar qual é o seu comportamento. Então, você não tem mais privacidade. Tem um filme que o artista diz assim, que o ator diz assim, ó, a privacidade hoje em dia é um privilégio de poucos, né? Quer dizer, você tem que sair desse mundo virtual para você ter privacidade. E ninguém quer sair desse mundo virtual porque ele traz muita coisa boa para nós, né? Então, minha gente, a relevância com a preocupação, a relevância com a proteção de dados é que todo o mundo ele tem que ter. Então, essa relevância ao longo das décadas está subindo e teve uma inflexão bastante grande aqui no começo da década, em 2010, e tem cada vez aumentado mais. E essa relevância vai continuar aumentando. Por quê? Porque quão mais pervasivas, quão mais invasivas são as tecnologias, mais relevante se torna a preocupação com a proteção dos dados. Então, se você é aquela pessoa que diz assim, não, LGPD, isso aí para mim é uma coisa que no Brasil não vai pegar, isso aí não vai pegar em lugar nenhum do mundo, né? Engano seu, isso aí está pegando de uma maneira muito forte, né? A Lei Geral de Proteção de Dados pegou de um jeito muito forte no mundo inteiro, ao ponto de países exigirem que países tenham leis de proteção de dados para poder favorecer o comércio internacional, a nível de empresas estarem exigindo para que outras empresas tenham lei de proteção de dados implantado para poder permitir o comércio entre elas, né? Para fins que você possa participar em licitações públicas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para ficar, vai cada vez se fortalecer mais, e nós estamos vendo aqui, a lei está em vigor, tá, gente? Desde agosto de 2020, tá? Não alegue desconhecimento com relação a isso. A lei está valendo desde agosto de 2020. Vocês viram aqui que a Drogazil foi multada aqui em R$500 mil aqui, não pela LGPD, mas por conceitos de proteção de dados. Eu já vou explicar por que não pela LGPD, né? Porque em agosto de 2021 é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela passa a ter o direito de multar, de expor a sua empresa, de aplicar penalidades, advertências, né, pelo não cumprimento de alguns elementos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos até agosto de 2021, caso a sua empresa ainda não tenha tomado as ações, né, um certo período aí de carência, de tranquilidade, né, mas agosto de 2021 nós estamos falando tá aí, para pelo menos você começar o seu projeto e poder mostrar, né, que você realmente está com a LGPD, no mínimo em processo de implantação, que vai dar ao seu jurídico algum instrumento de defesa caso você tenha a ocorrência de algum incidente. Mas o Ministério Público, ele já pode estar autuando empresas, como vocês viram no caso da Drogazil, como já viram no caso de tantas outras, porque existem outras leis, né, que vêm já de muitos anos aqui, né, desde 2011, a Lei de Acesso à Informação, 2012, a lei dos nudes lá da Carolina Dickmann, que vazaram, o Marco Civil da Internet. Então, nós já temos outras leis pelas quais o Ministério Público pode te autuar, sim, e a própria Lei de Defesa ao Consumidor, que foi o caso que foi aplicado lá contra a Drogazil, né? Então, preocupação de dados, meu povo, ela é uma preocupação que cada vez aumenta mais em todo o mundo. Você tem que cuidar disso na sua empresa, para proteger o seu cliente, proteger o seu beneficiário, caso você seja uma operadora de saúde, proteger os seus pacientes, caso você seja um hospital, enfim, proteger
o seu funcionário, o seu colaborador, que ele é um indivíduo que também cede dados para a sua empresa. O seu colaborador também precisa ser protegido dentro dos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados. Até o candidato a ser profissional seu, aquele camarada que lhe manda um currículo, né? Ele está lhe entregando dados e você tem responsabilidade sobre eles também. Eu tenho que implantar, logicamente, porque o mercado está me exigindo, certamente os seus parceiros de negócio estão batendo na sua porta e falando sobre as leis de privacidade, pedindo que você aditive os seus contratos com relação às leis de privacidade, e porque você tem multas previstas na lei, né? Multas que podem ir aqui até 2% do faturamento da sua empresa, a divulgação pública do incidente, a suspensão de atividades e advertências, né? Então, são níveis diferentes de penalidades, de sanções, conforme o nível de gravidade do incidente que você teve e da repercussão, do impacto que houve na sociedade, né? A LGPD, eu estou deixando aqui esse slide, aqui, esse material, como a Ângela comentou, né, vai estar disponível para vocês. Essa cartilha aqui é uma cartilha da ANS, que tem informações bastante bacanas sobre a LGPD, se você quiser ter uma visão introdutória sobre ela, né? Mas eu vou passar bem rapidamente aqui o que você precisa na sua empresa para implantar a LGPD, tá? Primeira coisa que você precisa ter em mente você precisa proteger os dados das pessoas que cedem dados para você. O seu funcionário, o seu beneficiário, o seu paciente, o seu colaborador, fornecedor, o visitante que visita a sua empresa, que você tira foto, que você armazena os dados dele. Então, você precisa proteger os dados dele. Para você proteger os dados dele, não basta apenas você ter um monte de papel documentando processos, políticas, governança, que são alguns dos pontos, né, que a LGPD impõe para você. Você tem que fazer isso também. Mas o que efetivamente vai proteger você, minha gente, é reforçar a tecnologia de informação. Pensa no seu patrimônio físico, onde você tem lá muro alto, cerca elétrica, grade, cachorro Rottweiler, câmera de vigilância, são as ferramentas que você usa para proteger o seu patrimônio físico. A sua tecnologia de informação, ela tem que ter um conjunto de softwares para proteger as grades, as cercas elétricas, os firewalls, os softwares antivírus e toda aquela parafernália tecnológica que tem que estar muito bem implementada na sua empresa para diminuir a probabilidade de incidentes acontecerem. Agora, minha gente, não adianta de nada você ter esse conjunto de ferramentas bem implementado. Então, pessoal, se tem alguém de TI assim, está pensando, nossa, gastei um monte de dinheiro para defender aqui a minha casinha, e os meus colaboradores, os funcionários da empresa, continuam tendo um mau hábito, continuam tendo um hábito inadequado com relação à proteção de dados. Então, o terceiro pilar que nós temos que gastar muito esforço é treinar e treinar o seu colaborador com relação a bons hábitos no uso da proteção dos dados. Por isso que eu direciono essa apresentação aqui falando sobre engenharia social, falando sobre os possíveis crimes que afetam você como indivíduo, porque quando você aprende a se proteger como indivíduo, você aprende também a proteger os dados da sua empresa. Essa talvez seja a chave fundamental aí para melhorar, né, a questão, o aspecto de conscientização dos seus colaboradores. Não adianta ter lei de cinto de segurança, não adianta ter multa de cinto de segurança se você, motorista, não usa o seu cinto de segurança, né? Acho que a analogia é mais ou menos essa daí, né? Então, não adianta você usar máscara, não adianta você se vacinar, né? Nesse momento que nós estamos, se você não continuar com o hábito da máscara, não continuar com o hábito de lavar as mãos e os outros hábitos que o pessoal fala aí. Então, você tem que trabalhar muito, gente, na conscientização das pessoas com relação à proteção de dados. E você tem que ter, obviamente, a LGPD te dá esse conjunto de atividades aqui, minha gente, que você tem que fazer para estar em compliance com a LGPD. Porque se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados bater na sua porta e
dizer que recebeu uma denúncia de alguma pessoa dizendo que houve vazamento de dados na sua empresa, ou que houve um uso inadequado dos dados que foi cedido a ela, você vai ter que mostrar para essa autoridade, o seu jurídico vai ter que mostrar para ela uma série de papel, uma série de atas de reunião, uma série de normas e uma série de assinaturas, né, mostrando que você tem sim a boa-fé com proteção de dados, que você fez um trabalho, você fez o seu dever de casa, porque se o governo de Israel, se a NASA, se o governo dos Estados Unidos, que gastam bilhões e bilhões em segurança, conseguem ser, mesmo assim ainda são invadidos, imagine nós, empresas menores. É impossível você conter, se você garantir 100% de que você não terá incidentes de proteção de dados. Um dia poderá acontecer com você. Então, você mostrando que você tem a boa fé, que você fez o que tinha que fazer, que você fez o dever de casa, adequado à sua capacidade de investimento, adequado ao nível de exposição e tamanho que a sua empresa tem, obviamente, né? Então, você já tem um bom instrumento, um bom mecanismo para se proteger e se defender aí contra as eventuais penalidades. Então, implantar LGPD é esse conjunto de caixinhas aqui. Tem que criar, tem que treinar as suas pessoas, os seus colaboradores, tem que entender os princípios e as finalidades para que você saiba o que pode e o que não pode fazer com o dado que está sob a sua guarda. Você precisa ter políticas e normas escritas, consensadas, assinadas e treinadas dos seus colaboradores. Você precisa ter mapeado todos os riscos de processos, de tecnologia e de dados que a sua empresa tem e qual é o plano de resposta que você construiu para mitigar, diminuir ou eliminar, né, esses riscos que foram apontados. Você tem que ter todos os canais de privacidade devidamente construídos, né, nos seus contratos, nos seus contratos com clientes, nos seus contratos com terceiros, com seus fornecedores. Você precisa ter os canais de relacionamento aberto com as pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê, né, ela dá ao titular de dados o direito de entrar em contato com a sua empresa, especificamente com um profissional responsável pela proteção de dados da sua empresa, que chama-se DPO, ou Encarregado de Proteção de Dados, né, ou DPO. Toda empresa tem que ter instituído este papel dentro dos seus processos, das suas atividades, para que um titular possa ligar para a sua empresa, antes de ligar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para manifestar uma queixa, para poder ligar para você e dizer assim, olha, eu estou desconfiado que alguma coisa aconteceu com os meus dados aqui, né? Para que você possa tomar ações já antecipadas com relação a isso e poder fornecer para esse titular um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de paz com relação a um eventual incidente que ele esteja manifestando ou até uma eventual reclamação. Então, esses canais de consentimento aqui têm que estar muito bem criados e também os relatórios de impacto e proteção de dados que você tem que montar dentro da sua estrutura para prestar contas sobre como você usa os dados dos seus titulares, né? Então, naquele caso da Drogasil, ali a Drogasil ela tem que pegar o relatório de impacto de proteção de dados dela e poder mostrar que, gente, olha, ou de acordo com os meus relatórios, eu faço A, B, C e D com os dados que eu coleto dos meus clientes aqui. Então, é mais ou menos isso aí que você precisa para fazer uma implantação de LGPD. Atuar sobre fornecedores e colaboradores. Lembre-se que os seus fornecedores têm muitas empresas, né, por motivos justos e óbvios e administrativos, usam fornecedores com acesso às suas bases de dados. Você tem os colaboradores que têm acesso às bases de dados. Então, esses atores aqui são fontes de risco que precisarão sofrer algum tipo, né, de orientação e de ações para que minimize o risco. Hackers, você precisa investir em tecnologia de informação para que diminua a probabilidade de você ter um ataque externo, e aquelas empresas que têm uma briga, né, ética entre resultados e valores, precisam compreender muito bem os princípios da lei para poder fazer um equilíbrio adequado, ou melhor, não diria nem fazer um equilíbrio adotado, usar sempre da ética com relação a isso. Para esses casos aqui, gente, a punição é cadeia, a punição é demissão, não tem outra alternativa, tá bom? Bom,
Vamos começar a falar um pouquinho agora, metade aqui do meu tempo já foi, com as situações que nós pegamos dentro das empresas e que você aí na sua empresa pode ser que se identifique com alguma delas, né? E talvez com isso mereça um pouquinho mais de atenção nas ações que você tenha que tomar, né? Lembre-se que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela protege o dado independente de onde esse dado está armazenado. Ele pode estar em sistemas eletrônicos, mas ele pode estar em papéis, em documentos, em formulários, em que são preenchidos à mão ou são emitidos pelo computador, e esses papéis ficam armazenados nos seus armários, expostos sobre as mesas dos funcionários. Então, a mesma responsabilidade que você tem com o dado em mídia eletrônica, você tem também com a mídia impressa, né? E o que nós observamos? Aqui eu estou trazendo para vocês aqui uma sequência de fotos, né, que a gente tira dos ambientes onde nós fazemos algum tipo de análise, né? Nós vemos documentos de dados pessoais, dados sensíveis das pessoas, ou esquecidos na impressora, que o colaborador mandou imprimir e esqueceu, errou a impressora, né? Largados, né, sobre as mesas de trabalho das pessoas, sobre os teclados dos computadores, deixados à vista sem vigilância, né? E aqui eu estou falando do pecado capital, aqui um pouquinho da desatenção e da preguiça. Então, a empresa ela tem que adotar um mecanismo de mesa limpa, ela tem que orientar os seus colaboradores que papel com dados pessoais não se deixa sobre as mesas, papel com dado pessoal não se deixa à vista em armários, em salas abertas. Se você tem esse tipo de situação na sua organização, e todas as empresas têm, você não é a única, você tem que tomar uma série de ações para proteger melhor esse dado que é impresso. O vazamento de senhas, minha gente, é a coisa mais usual que a gente percebe em todos os lugares, né? Nós vemos situações como essa aqui, da senha estar num post-it no pé do computador, da senha estar numa agenda aberta em cima da mesa, da senha estar pública num quadro de avisos, da senha de todos os funcionários do setor estarem numa planilha Excel que qualquer pessoa pode ter acesso, abrir essa planilha e pegar as senhas. E aqui ainda tem um detalhe mais interessante aqui. As senhas, elas seguem um padrão, né? Então, se você pegar aqui a Ruth, você vê aqui que é Ruth, provavelmente funcional, e a senha dela tem uma estrutura padrão. Todos têm a mesma estrutura de senha, né? Aquele tipo de construção que às vezes acontece dentro das empresas, que alguém fornece uma senha mais ou menos padrão. Quando você sabe a senha de um, você sabe a senha de todos. Se você sabe a sua senha, você sabe a senha de todos. Então, esse tipo de situação é muito comum dentro das organizações e você tem que mapear para eliminar o conceito de senha pública, eliminar o conceito de senha fácil, né? Nós precisamos sempre que as senhas sejam complexas, porque é muito fácil você passar um programa de ataque de força bruta que vai descobrindo as senhas através de palavras conhecidas, as senhas mais comuns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de nascimento, data de admissão, qualquer tipo de data, né? Então, time de futebol que a pessoa torce, as pessoas usam mais ou menos esse padrão psicológico, né, para a construção de senhas. É por isso que você tem que sempre usar senha forte. Então, as suas políticas de administração de senha dentro da organização, elas têm que exigir em todos os seus sistemas que essas senhas estejam construídas dessa forma, de uma forma complexa. E se tem alguma dificuldade no sistema em exigir esse tipo de situação, normalmente é fácil de se resolver tecnicamente, mas se a sua área técnica tem algum tipo de dificuldade, você tem que orientar o seu colaborador para que ele use senha complexa. Então, a orientação do uso de senha complexa, para ele, na vida pessoal dele é importante e na vida profissional também. Muito cuidado, né? Hoje com as filmagens, com as gravações, né? Tem muita gente que se aproveita de oportunidades como essa aí, que é um caso extremo, estereotipado, mas é um caso real que foi tirado da imprensa séria, isso aí não saiu de nenhum site sensacionalista, né? Onde alguém flagrou, né, uma enfermeira nesse tipo de traje, né? Então, nós temos que orientar muito bem os nossos colaboradores com relação ao comportamento que eles têm que ter quando estão expostos ao público,
Porque hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo filma, hoje todo mundo grava, hoje todo mundo tira foto, e algumas pessoas gostam de aproveitar desse tipo de situação e tornar pública nas suas redes sociais, seja para sacanear a empresa que você tem ou para ganhar alguma notoriedade pública, né? Então, como os seus comportamentos estão sendo rastreados o tempo inteiro, então o que a gente sempre recomenda para os colaboradores, né? Dado da empresa, recurso da empresa, computador da empresa, celular da empresa, e-mail da empresa, é para uso para fins profissionais. Única e exclusivamente para fins profissionais. A gente não usa dados da empresa para navegar, não usa computador da empresa para navegar ao nosso lazer, né? E isso acontece muito. Porque você vai deixando trilhas por onde você passou com o login da empresa, com o endereço IP da sua empresa. Isso é muito ruim para a organização. Então, se a sua empresa não tem políticas e não tem ferramentas que conseguem travar esse tipo de situação, é orientando o colaborador, orientando o colaborador, assinando uma política de segurança da informação, tornando claro para ele que ele pode ser auditado com relação ao uso que ele faz desses recursos computacionais, e aí tentar diminuir a possibilidade de um mau uso dele trazer algum tipo de prejuízo, né, com relação aí à organização. Mas, acima de tudo, o que eu sempre digo para todos que estão no mundo digital, tenha uma conduta ética no seu mundo digital, porque você sempre estará sendo vigiado. Então, adote sempre uma conduta ética. Eu não sou psicopata, gente. Eu não sou um camarada que tem um extremo medo com relação a tudo isso. Eu não deixo de usar os meus recursos digitais aí para favorecer a minha vida. Mas, de fato, a gente tem que ter a conduta ética enquanto usamos esses recursos. A mesma conduta ética que nós devemos ter quando estamos andando à rua, quando estamos num ambiente na presença de outras pessoas, né? Então, não faça aquilo, tem um ditado muito famoso, não faça perante os outros, né, aquilo que você não quer que seja, que não faça de forma escondida aquilo que você não quer que seja conhecido de forma pública, né? É essa conduta que nós temos que ter. O spam é a praga mais comum que nos afeta no dia a dia. Provavelmente no seu e-mail você recebe dezenas e dezenas de mensagens que você não sabe nem de onde que vem, mas que passam a encher a tua caixa postal, te oferecendo todo tipo de serviço, todo tipo de produto, te convidando para uma série de links em sites, né? Então, spam é uma técnica já muito antiga e muito usada, né? Com relação aí para explorar, para criar oportunidades, janelas de oportunidades para capturar os seus dados. Então, mantenha o seu antivírus sempre atualizado, sempre ativo, tá? Se você usa o seu computador doméstico para fazer transação eletrônica, não deixe de ter um antivírus confiável. Na sua empresa, porque às vezes o computador está lento, não desligue o seu antivírus porque a máquina vai ficar um pouco mais rápida. Troque de máquina ou resolva o problema técnico, mas não desligue o seu antivírus, né? Não clique nunca em links desconhecidos, né? Porque links desconhecidos são as armadilhas, né, que te levam, são as iscas que te levam para lugares impróprios e inadequados. E uma série de outras medidas que você tem que tomar com relação a não cair em golpes de spam. E os spams são muitos, né? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. E a engenharia social está por trás de tudo isso, tá, gente? Campanhas de promoções, aqui a Black Friday, por exemplo, em época de Black Friday, você recebe aquele zilhão, né, de e-mails te levando para ofertas assim maravilhosas, né? Então, de uma maneira geral, não acredite em ofertas milagrosas. Se alguém diz assim que está te dando 80% de desconto, delete, cara. Isso aí é papo furado. É óbvio que ele aumentou 80% e tá te dando 80% de desconto. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Porque isso aí ele está usando, né, a nossa ganância, a nossa avareza, né, está tentando nos levar, de alguma forma, a despertar, né, esse tipo de comportamento que nos leva, nos induz para a compra. Então, se você vai fazer compra, opte por entrar nos sites conhecidos, nas grandes redes, né, e não através de link. Vai lá e digite no mecanismo do Google, digite lá na barra de pesquisa e caia direto no link. Não clique em links. Esse é um cuidado que eu falo para vocês. Não clique em links. Pense duas vezes antes de fazê-lo. Eu caí aqui, por exemplo, esse aqui eu trago sempre um exemplo meu aqui, né?
que eu recebo, faz 2 anos, eu fiz uma pesquisa num plano de saúde, numa operadora de saúde, e faz 2 anos que eu não consigo me livrar de tanta mensagem que eu recebo de corretoras e corretores, né, com relação a ofertas de planos de saúde. De todas as bandeiras, tá? Da verde, da vermelha, da azul, tá todo mundo me oferecendo plano de saúde faz 2 anos aqui, né? E eu não consigo me livrar dessa turma, né? Explorando a luxúria, gente, a gente vê os montes aí, né? Então, para quem gosta, né? Para quem se sente estimulado, vamos dizer assim, é curioso, né? Vou usar o termo curioso, né? Para ver esses assuntos mais picantes, né? Esses assuntos um pouquinho mais apimentados, né? Então, você começa a receber um monte de oferta aí, né? Desse tipo aí, tanto para homens quanto para mulheres, que te convidam, né? De uma forma ou de outra, a entrar em acesso num hiperlink aqui para poder obter, de repente, matar uma curiosidade a respeito de um assunto desse, né? A inveja é outra técnica, é um outro sentimento muito explorado aí, né? Então, com notícias de celebridades para poder te levar aí para os sites, né? A gula, né? São aquelas imagens de aquele churrasco, né? Gostoso, que também te levam. Então, são imagens, são técnicas que vão te levando, às vezes, para locais proibidos, né? Aqui a gente vê aqui explorando um pouco da vaidade, né? Da parte aqui de tratamentos de vaidade. E aqui eu trago um exemplo aqui, né? De um site de diversão, onde você tira faz um selfie e o site faz uma caricatura, né? Para você desse selfie, né? Bacana, é bem divertido, isso aí, legal, né? Só que nesse momento a sua foto, a sua imagem está armazenado aonde você não sabe, Então, evite, fuja desse tipo de brincadeira aqui, né? Bom, aqui vocês vejam aqui um outro golpe que tem, que é o golpe da assistência, né? Que é mais ou menos o que aconteceu lá no caso daquele que eu passei para vocês no teatrinho do primeiro caso, né? O golpista te oferece ajuda, né? E a vítima lhe oferece dados pessoais, né? Para que ele possa te ajudar. Ele vai conquistando a sua confiança um pouco, te ajudando, você ganha confiança na pessoa e ela te oferece, né? E ela e você oferece a ela os dados que ela precisa, que ela está buscando, né? Esse filme aqui, Invasão de Privacidade, é uma obra de ficção e que conta direitinho como que isso pode acontecer, né? Outra técnica aqui de engenharia social aqui, né, é o suporte técnico, né? Então, você leva o seu computador, leva o seu celular para conserto, e ele precisa, provavelmente, que você ceda a sua senha para que ele possa fazer o trabalho, né? Então, tome cuidado, escolha bons fornecedores, né, para fazer a manutenção. Muitas vezes é inevitável que você faça isso, que você ceda, né? Aqui nós temos uma técnica aqui em que o golpista sugere que precisam de alguma informação pessoal sua para fazer algum tipo de confirmação e te oferecer algum tipo de serviço ou coisas do gênero, né? Então, eles enviam e-mails, mensagens, telefonemas e você cede o seu dado pessoal. Então, não ceda seus dados pessoais a estranhos, né? Isso é uma armadilha, né, que você tem que aprender a como fugir dela, né? Aqui o uso de imagens de notoriedades, de celebridades, ou de fontes de confiança, né? De pessoas de confiança que te levam também a acreditar e te possibilitar clicar, né, nos ambientes em que te levam também para locais invasivos. Aqui uma outra situação muito comum, né, que é usado com muita frequência aqui, que é a situação de você receber um e-mail, né, de um órgão público, ou Receita Federal, ou Serasa, ou a Polícia Federal, ou o Ministério Público, né, indicando que você, por alguma razão, precisa dar um clique aqui para poder baixar dados referentes àquele assunto, e te levam para ambientes onde você cede o seu dado, ou pior, instalam nas suas máquinas ambientes que possibilitam a coleta de dados. Então, aqui outro exemplo semelhante também, né, de uso, né, de sites, né, conhecidos, públicos, né? Você, por exemplo, é correntista de um banco famoso e você recebe um hiperlink, você dá o hiperlink nesse banco e você cai numa tela
que é exatamente igual, né, à tela do banco em que você está acostumado a operar. E ali ele vai pedir a sua senha e você entra a sua senha na boa fé, achando que você está operando naquele site de banco. Mas não, pode ser que você esteja operando num site pilantra, num site que roubam os seus dados, né? Aqui é outra técnica, né, da bajulação, né? Daí já é uma técnica mais pessoal, né, que pode ser utilizada, né? Então, uma pessoa vai conquistando a sua confiança, vai lhe oferecendo serviços até o momento em que ela te oferece alguma coisa e que você tem que dar alguma coisa em troca para ela. Então, a técnica da bajulação é para ir conquistando a confiança no relacionamento até o momento certo de aplicar o golpe, né? O que quo é o que a gente vê aqui na cena desse filme aqui, né, do Silêncio dos Inocentes, né? Então, eu te dou uma informação, agora é sua vez de me dar outra informação. Então, algumas abordagens acontecem com áreas de suprimentos, com áreas de desenvolvimento, com áreas de engenharia, de desenvolvimento de produtos, área comercial, onde o golpista ou a pessoa do outro lado vai conquistando a sua confiança, vai te dando, te oferecendo coisas, e você, em contrapartida, você vê quase que na obrigação, né, de também de oferecer a contrapartida para ele, né? Então, nesses casos, minha gente, adote o código de conduta empresarial, né? Não aceite brindes de fornecedores para evitar esse tipo de situação, não aceite favores, ofertas de emprego, fuja desse tipo de situação, né, para que você não se sinta obrigado a dar informações, né, com relação a operação do seu negócio, né? A conduta ética, né, ela tem que sempre te conduzir para ser assertivo com o interlocutor, né? Você tem que dizer assim, olha, a minha política de segurança, a minha política, o meu código de ética da organização não permite que eu faça isto ou aquilo, né? Então, outra técnica de engenharia que tem é a captura dos seus dados, a captura desses seus dados aqui por golpistas, e usam esses seus dados para fazer chantagem ou com você ou com a sua empresa. É um golpe muito comum que tem acontecido nos dias de hoje, né? Os links patrocinados nos sites onde você visita, né, que vão te levando para uma série de conteúdos que podem te levar também para conteúdos perigosos, né? Existem outras técnicas aqui, como a técnica de farming, onde criminosos instalam softwares que direcionam o nome do site digitado verdadeiro para um site fake. Imagine na sua máquina um código malicioso instalado nela, você digita o código do site certo no seu browser e ele está te levando, na verdade, para um outro site que não é aquele que você digitou. Então, são técnicas que são utilizadas hoje, né? Iscas, né, de ofertas de pendrives, flashes de presente, né, para as pessoas, onde elas conectam no USB do computador e, ao se conectar, espalha por toda a rede uma série de vírus, uma série de códigos maliciosos que podem estar infectando todo o seu ambiente, né? Então, nós temos softwares também de vigilância e captura, que são instalados, né, através de e-mails, instalados através de links, são instalados através de pendrive, muitas vezes sem você perceber dentro do seu computador, da sua empresa, softwares que gravam, né, aquilo que você digita no teclado, softwares que fazem escuta de Wi-Fi da sua rede, se a sua rede não tiver devidamente protegida, softwares que assumem a câmera do seu computador, softwares que assumem o controle do seu computador sem você perceber e promovem ataques de força bruta a outros sites também. Então, nós temos um conjunto de softwares maliciosos que tem aí uma quantidade bastante grande de efeitos nefastos para a sua organização, que você tem que estar o tempo todo se protegendo para que esse tipo de situação diminua a probabilidade disso acontecer na sua empresa. Então, minha gente, o que eu queria passar de uma maneira geral para vocês, assim, é que nós estamos vivendo uma grande guerra, uma guerra nesse mundo cibernético, uma guerra que está levando onde você e os seus dados pessoais é o produto que está sendo disputado. Existe muita gente atrás dos seus dados, existe muita gente atrás dos seus dados, para o bem e para o mal também. Você deverá estar muito bem preparado no seu dia a dia para saber, para tentar evitar que você caia num golpe dessa natureza. Então, o que eu tinha para lhes falar aqui por hoje era isso. Eu fico à disposição aí da Ângela, aí se tiver alguma questão, alguma pergunta que tenha chegado aí para você, Ângela.
Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, respondendo à pergunta da Thaís Ferreira, que estava nos acompanhando pelo YouTube, sim, nós vamos enviar a apresentação por e-mail, com as perguntas no final e a gravação também. Gilmar, eu tenho duas perguntas que eu acredito que a gente consiga responder. A gente já estourou o nosso tempo, mas eu acho que seja rapidinho. A Simone Pacheco nos pergunta: como se proteger em uma vez que para realizar qualquer transação via internet, você fica refém da obrigatoriedade de fazer um cadastro. A lei protege o usuário em relação a este pré-cadastro? A lei está exigindo que todas as empresas tenham uma Lei Geral de Proteção de Dados, uma LGPD implantada, e nessa lei, a lei obriga que essas empresas publiquem os termos de privacidade, né, que deve constar para que o seu dado é utilizado. Então, nesse tipo de situação, quando você desconfia, quando você está fazendo uma transação eletrônica ou uma compra eletrônica, primeiro, escolha sempre sites de empresas bem conhecidas, de empresas assim que têm um nome a zelar no seu mercado. Segundo, se você está um pouco desconfiado, consulte a política de privacidade dessa empresa que tem que estar publicada. Se ela não estiver publicada, pense duas vezes em fazer a transação com esse negócio. Terceiro, no site dessa empresa, obrigatoriamente ela tem que ter o nome do encarregado de proteção de dados publicado, com e-mail, com telefone. Então, se você quer ter um nível a mais de certeza, né, entre em contato com o encarregado de proteção de dados para que você tenha esse tipo de esclarecimento. Quarto, os dados pessoais que você coloca, né, você deve entender por que a empresa está pedindo aqueles dados para a transação. Se não fizer sentido para você, não coloque. Algumas empresas, às vezes, pedem dados para você que não fazem sentido. Então, você tem o direito, né, ao ligar para o encarregado de proteção de dados dessa empresa, de pedir esse esclarecimento e dizer assim, olha, meu amigo, não sei por que você está pedindo aqui, por exemplo, meu gênero, meu sexo, para uma coisa para a transação que eu estou querendo fazer. Então, você tem esse direito de questionar. Então, são esses os cuidados, né? No seu cuidado físico, no computador ou no celular que você estiver usando, tenha sempre o seu antivírus muito bem instalado, né? Para se preservar aí de um eventual roubo de dados, né? Então, e sempre que possível, seja você a pessoa a ter o primeiro passo, a primeira ação, né? Seja você a entrar em contato, não o contrário, responder o contato de outra pessoa. Talvez essa seja a regra mais importante, sempre que se refere a dados pessoais. Sempre dê você o primeiro passo, né? Aí diminui a probabilidade desse tipo de situação acontecer. Ótimo, obrigada, Gilmar. E a Maria Bortolom nos pergunta quanto ao termo de confidencialidade, LGPD. Todos os colaboradores devem assinar, incluindo os estagiários? Sim, toda e qualquer pessoa que está dentro da sua empresa, seja ele o dono da empresa, seja ele o diretor da empresa, gerente, supervisor, operacional, estagiário, temporário, terceiro, todos que têm acesso a recursos, né, da sua empresa, sejam os recursos computacionais, ou seja, o acesso aos dados em documentos e papéis, sim, eles têm que assinar o termo de privacidade. Ok, Gilmar. Obrigada a todos pela participação, obrigada, Gilmar, por esclarecer tantas dúvidas. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem nos mandar por e-mail também, no e-mail de eventos, onde vocês fizeram as inscrições, e nós vamos esclarecer na medida do possível. Obrigada a todos. Gilmar, quer se despedir? Tem mais alguma colocação? Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí o tempo, a disponibilidade de vocês. Espero ter passado pelo menos a parte principal da mensagem cuide, proteja os seus dados, esteja esperto nesse mundo, né? Se você aprender a proteger bem os seus dados, vai evitar uma série de prejuízos, uma série de problemas, uma série de preocupações, e você vai levar esse tipo de preocupação para a empresa também. Então, vai fazer com que a sua empresa também melhore e esteja menos exposta aos riscos. Muito obrigado, um bom final de dia para todos. Obrigada a todos pela participação. Uma boa tarde.